Graça e paz a todos, as minhas ovelhas, amada do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel, soberano em nossas vidas. Deus, Ele tem sido tremendo, um Deus que tudo pode e um Deus que tudo vê. Amém? Que Deus abençoe a cada ovelha para a glória de Deus. Que Deus abençoe e prospere 100 vezes mais. E que envergonhados e confundidos sejam todos os nossos inimigos. Amém? Deus, Ele é fiel, soberano e um Deus que tudo pode e um Deus que tudo vê. Amém? Shalom, Adonai a cada um de vocês. Que Deus prospere e multiplique e que envergonhados e confundidos sejam todos os nossos inimigos. Amém? Deus, Ele é um Deus que tudo pode e um Deus que tudo vê. Deus, Ele não vai permitir que você venha passar por momentos difíceis, mas Deus, Ele vai te ensinar a vencer e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amém? Envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos para a glória de Deus. Amém? Deus, Ele tem sido renovado, transformado e o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Amém? Deus, Ele tem agido de uma forma muito linda, muito especial e de uma forma muito específica para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele tem renovado, transformado as nossas vidas de uma forma muito especial e de uma forma muito poderosa e de uma forma que Deus, Ele há de fazer, derramando tua Shekinah e o nome do Senhor sendo glorificado, exaltado. Amém? Quero trazer aqui, a história de um grande homem de Deus, de um grande líder, que verdadeiramente fizeram a diferença para hoje a gente poder contar e cantar o hino da vitória e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós verdadeiramente aprendemos a lidar com situações para que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado. Deus, Ele vai trazer a existência aquilo que não existe e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Nós vamos falar de Atos de Caleb, um grande homem de Deus, Na hierarquia, ele era para ser, claro, o cara, mas Deus escolheu entre ele e Josué e Caleb. Foi aqueles que foi até lá, a terra prometida, a terra de Canaã. E quando eles foram lá, pegaram o cacho e levaram até o povo de Israel. E 10 que foram até Croé, simplesmente foi e levou e simplesmente disseram que lá era terra de gigantes, que não tinha como vencer, não tinha como a Canaã ser a terra prometida, que o povo recuasse, que o povo voltasse atrás, que o povo olhasse para, voltasse ao contrário e que simplesmente Deus, Ele começa a tratar cada um de nós de uma forma específica e eficaz para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amém? Então, você pode dizer, ficar bem claro nisso, que tudo que Deus, Ele faz nas nossas vidas é para que o nome dEle venha ser glorificado e exaltado. Os atos de Caleb fez ele chegar no ápice das vitórias dele. Caleb esperou 45 anos. 45 anos pela sua vitória. Ele esperou 45, houve uma promessa na vida dele, e essa promessa simplesmente foi de 45 anos, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Então simplesmente Deus, Ele quer trazer para mim e para você coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Deus, Ele quer trazer a estabilidade. Deus, Ele quer trazer a essência de verdadeiros adoradores e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Então, quando Deus, Ele fala sobre os atos de Caleb, a avaliação de Deus e a recompensa de Deus, você vai ver esses 3 fatores, Deus abençoando a vida de Caleb de uma forma muito eficaz e de uma forma muito perspicaz. Amém? Por quê? Porque nenhuma quebra de maldição, é necessário que você entenda que Deus, Ele vai restituir, renovar, transformar e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. O ato de Caleb era um ato muito tremendo. O que Caleb ele falava? Os atos de Caleb é assim: tomou partido do Senhor.
Números 14, 6, 10. Simplesmente ele toma uma atitude perante o Senhor. E ele no versículo 6, 7, 8, ele toma uma atitude. E ele vai, claro, evidente, inteligentemente, ele toma um partido para o Senhor. E veja a avaliação de Deus sobre Caleb. Em Números 14, 24, nele houve outro espírito. Houve um espírito de vencedor, um espírito de guerra, um espírito de homem e mulher de Deus, que verdadeiramente existe dentro de nós, que faz a gente enxergar se a pessoa é de Deus ou se a pessoa não é. Quem é que mente e quem é que não mente. Caleb, ele simplesmente toma partido do Senhor. Ele não vai agradar as pessoas, ele agrada ao Senhor. E simplesmente a avaliação de Deus, em Números 14, 24, fala que houve entre outros espíritos. E o Espírito do Senhor entrou e fez a diferença, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. A recompensa de Deus. Eu estou falando de 3 fatores. Nós vamos falar de um grande homem de Deus, de um grande líder, de um grande exemplo de homem de Deus. Se Jó era paciente, imagine Caleb, 45 anos esperando a sua promessa, a sua bênção. O ato de Caleb, a avaliação de Deus sobre Caleb e a recompensa de Deus. Eu vou falar sempre nessas 3 vertentes. Eu vou falar um ato de Caleb, vou falar uma avaliação de Deus sobre Caleb e vou falar a recompensa de Deus sobre Caleb. Caleb, ele era um grande líder e ele foi aquele que se tornou, vamos dizer, o general de Josué. Então simplesmente ele foi um cara de confiança, foi um cara que, claro, calúnias vieram, pessoas psicopatas vieram também. Então simplesmente, mas ele o quê? A primeira atitude de Caleb foi o quê? No capítulo 14, de 6 e 10, fala que ele tomou uma atitude que quer dizer, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Primeira atitude, primeiro ato, ele toma partido do Senhor. Avaliação de Deus sobre Caleb, nele houve o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Está lá em Números 14, 24. A recompensa de Deus pela atitude de Caleb, que em meio a tanta tribulação, ele ficou firme. A recompensa de Deus escolheu Caleb para ser o único adulto, além de Josué, a deixar o Egito e ser permissão para entrar na terra prometida. Foi o único dos adultos, porque houve todo aquele embaraço, Alguns pereceram no deserto, mas ele foi dos adultos, foi Josué e Caleb, foi os únicos. Ele foi a segunda pessoa que entrou na terra prometida, na terra que mana leite e mel. E escolheu Caleb para ser o único adulto, além de Josué, a deixar o Egito e permissão para entrar na terra prometida. Ele foi o único, gente, que entrou na terra prometida. Você será também esse irmão e essa irmã que entrará na terra prometida. A segunda ato de Caleb, olha o que Deus ele fala. Não havendo medo dos inimigos de Deus, mesmo quando outros se amedrontaram. Quanto todos estavam se amedrontando, ficando, covarde, em enfrentar circunstâncias de frente, bater de frente com as dificuldades, com as humilhações, com as rejeições. Os inimigos eram muito grandes e ele não temeu em nenhum momento. Caleb, ele toma uma atitude, está lá em Números 13, do versículo 30 ao 33. Que ele fala em tomar uma atitude, ele tem um ato de fé. A primeira atitude dele foi o quê? Tomou partido do Senhor. Quando todos queriam virar as costas, ele disse, não, vocês podem virar, mas eu sou do Senhor. A segunda atitude, ele simplesmente não teve medo dos inimigos. Você precisa aprender a não ter medo dos seus inimigos. Amém?
qual foi a avaliação de Deus sobre essa atitude, a segunda atitude de Caleb? Simplesmente perseverou em seguir. Está lá em Números 14, do 24 em diante. Amém? Porque simplesmente ele o quê? Perseverou em seguir. Por ele seguir, houve uma avaliação de Deus, dizendo, ele prosseguiu, não temeu os inimigos e prosseguiu. A recompensa de Deus sobre essa segunda atitude de Caleb, simples, manteve-se Caleb com vida durante mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Só 45 anos foi de espera da sua promessa. Mas mais de 40 anos ele sobreviveu. Ele foi abençoado para a glória de Deus. Simplesmente no terceiro ato de Caleb, precisamos ter atos de homens de Deus. O primeiro ato foi tomar o partido. Ele disse, eu quero o Senhor, eu não quero saber mais do mundo. O segundo atitude, não teve medo dos seus inimigos. Enfrentou tete a tete e desmascarou de um por um. E o nome do Senhor foi glorificado. A terceira atitude, preferiu arriscar sua vida e não abandonar o Senhor. Preferiu arriscar sua vida. Qual foi a avaliação de Deus sobre essa atitude dele? Está lá em Números 14, 24. Meu servo. Ele, nenhum momento, ele abandonou a sua fé em meio às dificuldades da vida. A avaliação de Deus sobre a vida de Caleb é que ele simplesmente era servo. É melhor servir do que ser servido. Terceira avaliação, preservou sua energia e as suas forças. A partir do momento que ele prosseguiu, a partir do momento que ele seguiu, a recompensa de Deus foi que ele prosseguiu com energia, perseverou em suas energias e suas forças. Ele deu tudo de si. Ele perseverou, com energia e com muita força e garra, dando o melhor para Deus e o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Quarto, veja a quarta atitude de Caleb, a quarta atitude de Caleb, e o que Deus ele viu, a recompensa imediata de Deus. Não teve nem avaliação, foi uma atitude de bênção sobre a vida de Caleb. Sofreu no deserto por causa da falta de fé dos outros. Aprende uma coisa: por conta de alguém ou de algumas pessoas, você vai sofrer na fé. Vai ser perseguido, humilhado, rejeitado, mal interpretado. Você vai ser tudo isso aí. Porque a fé das pessoas, ela é pelo aquilo que ela enxerga, que é aquilo que ela vê. Eu só acredito que eu vou ter um relógio se eu tiver no meu pulso. Eu só vou ter uma aliança se tiver no meu dedo. E não é dessa forma. Amém? E não é dessa forma. Mantenha a sua fé e a sua entusiasmo. Perdão, o quarto, né? Sofreu o deserto por conta da fé dos outros irmãos. Está lá em Número 14, do 20, 24, 30, 38. Você vai avaliando. Por quê? Porque simplesmente ele perseverou na fé. E os demais estavam tentando influenciá-lo. A pessoa pode ver, uma pessoa quando ela é fraca na fé, quando a pessoa está fora da presença de Deus, ela denigra a imagem de alguém, ela acusa, ela humilha, ela rejeita, mas vai ver a vida dela por tocar em homens de Deus e mulheres de Deus. Veja a história de Caleb e veja a história daqueles que não perseveraram na fé, morreram no meio do caminho. Tem muita gente que quer que você morra no meio do caminho, mas Deus nesse momento, Ele quer te levantar, te colocar de pé para dizer: filha, filho, Deus Ele vai mudar o quadro da sua vida. Qual foi? Não houve nenhuma avaliação no versículo, na quarta atitude de Deus, de Caleb.
Não houve nenhuma avaliação de Caleb. Houve já uma recompensa. Olha a recompensa. Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e em seu próprio território. Deus, ele vai lhe dar vitória. A recompensa de Deus na sua vida está chegando para a glória de Deus. Se prepare, mas para isso você vai ser bombardeado. Muitas pessoas com falsa fé, com fé que diz que é de Deus, mas de Deus não tem nada. Muitas das vezes vai denegrir a sua imagem, vai botar você lá para baixo, vai botar a sua fé lá para baixo, porque a fé dele e a fé dela não são defeitos, porque Deus não ouve oração de pessoas que simplesmente está fora da posição. Deus só ouve a oração de quem está na posição. E você que está me ouvindo, você está na posição de Deus, para que Deus ele venha te abençoar e multiplicar 100 vezes mais na tua vida. Amém? Aí não houve uma avaliação. Na primeira, na segunda e na terceira, houve uma avaliação de Deus sobre a vida de Caleb. Já na quarta não houve. Vamos ver se na quinta também tem. A quinta diz: manter-se sua fé, o seu entusiasmo por Deus durante a peregrinação no deserto. Enquanto estava no deserto, ele manteve a sua fé firme. Gente, 45 anos não é 40 dias. 45 anos esperando a promessa. Você vê que ele está aqui, manteve-se a sua fé, entusiasmo por um Deus durante a sua caminhada no deserto. Você está passando no deserto agora, meu irmão. Você está passando no deserto agora, minha irmã. Deus, ele vai te recompensar nesse deserto. Em nenhum momento ele tirou do deserto. Em todo momento, ele colocou no deserto. Foi no deserto que Deus falou com Caleb. Foi no deserto que ele chegou da terra prometida. Ele foi o único dos dois. Foi só Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. O resto era tudo criança, tudo as mulheres, tudo os outros que estavam fracos na fé morreram no meio do caminho. Deus não vai permitir que você morra no meio do caminho. Deus vai colocar pessoas para te motivar, vai colocar pessoas para te honrar, vai colocar pessoas para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Aí veja a recompensa de Deus na quinta atitude de Caleb. Deus deu a Caleb, os seus descendentes, a herança prometida. Está lá em Josué capítulo 14, do 13 e 14 em diante. Por ele se manter na fé no deserto, Deus ele deu a recompensa. Está dizendo aqui, deu a Caleb e aos seus descendentes, os seus filhos, suas filhas, vão receber a recompensa de Deus para a glória de Deus. Então, quando receber a recompensa, se prepare que Deus ele vai te honrar e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado. E ainda deu mais 40 anos depois estava pronto para atacar os anarquias, inimigos de Deus. Depois de 45 anos sendo abençoado, ainda ficou mais 40 anos preparados. Então ele já tinha mais de 85 anos preparado para atacar os inimigos de Deus. Ei, toda a promessa de Deus vem um sim e também um amém para a glória de Deus. Salmos 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar. Mas para isso existem atos de fé que eu e você precisamos tomar para o nome do Senhor ser o quê? Glorificado e exaltado. A primeira atitude, tomou partido do Senhor. Ele tomou atitude, ele disse: eu não quero ficar nesse mundão mais não, eu quero Deus. Segunda atitude, não teve medo do inimigo, simplesmente enfrentou. Está na hora de você enfrentar os seus inimigos. Está na hora de você enfrentar o diabo. Está na hora de você determinar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A terceira atitude de Caleb, preferiu arriscar sua vida e não abandonar o Senhor. Amém? Quem bota Deus em primeiro lugar, Deus ele dá recompensa. Quarto, sofreu no deserto por causa da fé dos outros. Só porque você tem fé,
aquele que não tem zomba de ti. Só porque você tem fé, aquele que não tem diz que vamos ver. Deixa eles verem verdadeiramente, mas a recompensa virá. Aguarde e confie. Quinto, manteve a sua fé e a sua autoestima por Deus durante a caminhada no deserto. Como é que está a sua autoestima? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está na presença do Senhor? Só depende de você. Amém? Sexto, Deus deu mais, além dos 45, Deus deu mais 40 anos para o homem pelejar, ser guerreiro e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Você está entendendo isso? Deus não vai permitir que os seus inimigos venham te envergonhar, venham te parar, venham te humilhar. Amém? Ninguém manipula profeta. Ninguém manipula profeta. Profeta é profeta. Amém? Profeta é profeta. Ele entrega se é de Deus ou se não é de Deus. Ele entrega se vem da parte do Senhor, você vai sentir. Se não for, você vai também repreender. Porque Deus deu essa legalidade. Você não pode julgar o profeta, mas sim a profecia. E o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amém? Então que Deus abençoe com toda sorte de bênção, né? Caleb, siga o exemplo de Caleb. Não permita que o inimigo venha entristecer o teu coração ou venha desanimar a tua fé. Amém? Porque Deus ele coloca pessoas para você ajudar. Deus coloca pessoas para te orientar. Deus coloca pessoas para te amar. Deus coloca pessoas para te conduzir. Só depende de você para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amém? Que Deus abençoe, prospere, multiplique 100 vezes mais na sua vida. E que o nome do Senhor, amanhã estarei me consagrando a minha vida. Porque como dia de quinta eu termino um pouco mais cedo, por conta do culto de hoje, que eu tenho que estudar para levar uma palavra profética para o povo daqui a pouco, às 19 horas. Então, hoje eu só quis dar exemplos, né? Um retrato de um herói, um retrato de um homem de Deus, um retrato de um vencedor. Para você ser vencedor, você além de ter atos, você tem a avaliação de Deus e ainda tem a recompensa de Deus. E as recompensas de Deus sobre a vida de Caleb foi muito abençoadora. Amém? Então, em nome de Jesus, medita lá em Josué capítulo 14, certo? Ou em Números também 14, e você vai ver que Deus tudo que Deus está falando aqui é compatível com o que Deus ele quer fazer na sua vida. Em nenhum momento Deus ele tirou Caleb da prova. Foi na prova, foi no deserto, caminhando, que Deus ele deu a vitória a ele. Deus não vai deixar de dar a sua vitória. Então amanhã, meio-dia, estarei aqui com vocês. Amém? Ministrando uma palavra profética ao teu coração. Porque Deus ele está ministrando um retrato de um herói. Amanhã eu vou consagrar minha vida e vou ministrar, eu vou deixar Deus me usar. Amém? Vou deixar Deus revelar, vou deixar Deus fazer segundo a vontade dele. Então, vou trazer uma palavra profética e vou ministrar uma palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco. Hoje, às 19h30, nós temos um culto muito abençoado, o culto da mudança de vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado. Então, Caleb, ele foi o único de todos, de milhares, foi só 2, Josué e Caleb. Você não será diferente. Você receberá a sua vitória. Persevere, seja forte, firme na presença do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amanhã, meio-dia, estarei aqui ministrando sobre a tua vida, e Deus ele seja feita a vontade do Senhor. Amém? Josué 14 também e Números 14. Você dá uma lida lá e vocês vão ver o compatível entre um e o outro. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês. #agradece que cresce. Então até daqui a pouco, às 19 horas, eu quero me entregar hoje lá na Yahut. Eu quero deixar Deus ele fluir. E eu creio que Deus ele tem uma palavra muito profética, algo muito forte que vai acontecer ali naquele lugar para a glória de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe. Deus tremendo e maravilhoso. Josué e Caleb foram um orgulho de heróis, né? Um retrato
de um grande herói. Nós falamos muito de Josué, e esquecemos de Caleb. Caleb foi um grande exemplo de um líder, de um homem de Deus e de fidelidade. Deus vai colocar pessoas fiéis a ti, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Shalom, até mais, assim seja, para a glória de Deus. Hoje, às 19 horas, vou me preparar para ministrar uma palavra profética. Vai ser forte. #agradece que cresce. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.